Ok, alunos! Estamos aí para mais uma aula de História, aula 43.1. Já estamos terminando aí a nossa disciplina de História, mas não vou nem sentir saudades. Sabe por quê? Porque logo está chegando aí a História de Rondônia. História de Rondônia, preparando assim um pacote para vocês. Desde já o nosso agradecimento aí a todos vocês, alunos campesinos, alunos quilombolas, alunos indígenas, alunos da zona rural, da zona urbana, todos vocês, sintam-se abraçados por mim. E a você, professor, que está aí na ponta, fazendo essa ponte aí com nossos alunos, com certeza seu trabalho é de grande valia e estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Lembrando que esse ano vocês irão fazer o Enem, a prova do Enem. Primeiramente, vão ter que passar do ensino médio, tirar boas notas e já se preparar automaticamente para enfrentar a prova do Enem, que é esse ano, é o ano de vocês, tá certo? Não se preocupe, não entre em desespero, a prova está light, até porque o nosso aluno ele é fera, ele estuda e eu tenho certeza que irão passar, tá bom? Abra o caderno, coloque a data de hoje na parte superior, do lado direito, lá em cima, já. Aí depois vocês vão colocar o título da nossa aula. Então, segue no quadro, vamos lá para a nossa aula de hoje. O que diz aí? O impacto da globalização, parte 1. Olha aí, por isso que foi pedido da última aula que vocês assistissem o impacto da globalização por Milton Santos. Lembram? Nossa aula 43.1 e aqui nós falamos sobre o abismo, olha aí, que separa os povos do mundo. Eita, vamos chegar lá. O processo de integração mundial, os impactos socioambientais que será causado por países bastante avançados, que tem toda uma estrutura já montada, e as beneficiárias da globalização. São 4 tópicos que nós iremos trabalhar. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Bom, para a aula de hoje, eu tenho que ter como habilidade, você, aluno, tem que identificar os significados históricos, geográficos das relações de poder entre as nações. Aí, terá que comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou até mundial. Tá? Tendo aí como pressuposto essas 2 habilidades, tá fácil para vocês. Sabendo identificar, e comparar, tá de bom tamanho. Lembra aí que foi passado para vocês o pré-requisito para essa aula 43? Pois é, vocês deveriam ter assistido Milton Santos por uma outra globalização. Esse material se encontra aqui nesse link, que também foi enviado no material de vocês. Assistiram? Beleza, se assistiram então, vamos saber o que eu estarei falando no decorrer da minha aula. Então tá aqui. Começamos aí com essa imagem, o impacto da globalização. E aí é o planeta Terra consumindo tudo que vem pela frente. Tudo, todo tipo. Então, são marcas, são alimentações, muita coisa. Então, hoje o cara se torna empreendedor, ele faz investimento, mas em tudo que você faz, acaba tendo um impacto muito grande. Um impacto no mercado, um impacto global, um impacto econômico, enfim, tudo vai. Então, essa charge, ela mostra essa preocupação desse mundo globalizado, ao mesmo tempo preocupante, né? Vamos para o conceito? Então, vamos lá. O conceito de globalização é o processo de aproximação
entre as diversas sociedades e nações existentes no mundo, seja ela no âmbito econômico, social, cultural ou até mesmo político. O principal destaque da globalização está na integração de mercado existente entre os países. Viu? O principal destaque dado pela globalização é essa união de mercados. Aí, quando eu falei na última aula, essa existência de consumir, de produzir, de comprar, de vender, isso gera um impacto muito grande, que na verdade é a globalização. Então, o que eu acabei de passar para vocês é o conceito. A globalização, porque, olha só, o globo terrestre, planeta Terra é, na verdade, o globo. Aí vem o termo de global, de globalização. O mundo hoje acaba estando nesse ciclo de consumo, de produção. Olha lá. O abismo que separa os povos do mundo. E aí, claro, enquanto você vê alguns países que procuraram ao longo de sua história, da sua existência, criar, inovar, manter, nós temos outros países que serão totalmente explorados. Olha aqui o tio Sam, mandando fazer a unha dele pelo um oriental, né? Ele fala, como é bom viver um mundo globalizado. E aí o inglês fala yes, sim. Só que isso vai depender muito da cultura que é montada para essas nações. Diante do conforto e da facilidade que desfrutamos, que são provocados pela globalização, fica claro que esse processo é irreversível. Uma vez que o homem não vai mais regredir. Quando você começa a se acostumar com um bem bom, quando você começa a ter os privilégios de coisas boas, de certos benefícios, se de uma hora para outra você perde esse benefício, nossa, você basicamente perde o chão, porque já estava acostumado. Mas nada que você passe a se readaptar. Mas essa readaptação é um querer. Basta você ter essa consciência dessa mudança. Mas quando não há essa consciência, quando esse querer é retirado de você, aí o impacto é maior. O modelo de globalização que temos hoje, atualmente, ele tem desencadeado resultados trágicos, a maioria da população, na maioria da população mundial. Nós temos países que não produzem quase nada, mas, porém, também tem uma política, uma estrutura muito bem montada. Não adianta, o que adianta? O Brasil é um país rico, em todos os sentidos. Rico em minério, na fauna, na flora, né? Muitas coisas são vendidas aqui do Brasil para fora, que também é vendida para o seu povo. Mas, mesmo assim, por ser rico, ainda há uma pobreza muito grande aqui dentro. Uma desigualdade social muito grande. E aí, aonde está o erro? Aí é quando especialistas entram em campo para poder discutir políticas, propostas que possam melhorar. Mas e aí, a elite, quem está no comando, permite isso? Não.
Infelizmente, não. Aí você vê que as cartas, elas são dadas por quem está no comando. O homem, ele não vai querer regredir. Agora, essa semana, o nosso impostômetro, que está em São Paulo, vai estar na casa de $1 trilhão. Dólares, $1 trilhão. Nós pagamos muitos impostos. E esses impostos, boa parte, grande maioria, não é revestida para o bem-estar social, para projetos sociais, para políticas sociais. O dinheiro, ele vaza pelo ralo. E do que adianta, então, ser um país rico, mas ser mal administrado, mal dividido suas rendas? Aí perde muito. Uma das principais consequências para tudo isso é a desigualdades entre os países. Visto que as diferenças, ela vem crescendo de forma significativa. Vamos comparar então Guatemala com Estados Unidos, México, Estados Unidos. Se os Estados Unidos tivessem suas fronteiras abertas livremente, o que seria hoje o país? Por que há impedimento para você ir para os Estados Unidos? Por que precisa do visto para poder entrar? Não é qualquer pessoa, porque lá ainda tem aquele velho sonho do crescimento americano. Muitas pessoas querem ir para lá para poder vencer na vida, ganhar em dólar, mas é uma falsa ilusão. Grandes disparidades econômica, tecnológica e social entre os países do planeta. Isso é fato. Você vê a Finlândia, a Irlanda, onde nós temos as melhores educação do planeta, mas é todo um conjunto de estruturas, senhores, social, política, econômica, cultural. Vejo que na Europa, em determinadas situações, em determinados países, você é incapaz de cuspir no chão. É uma questão cultural. Jogar um papel pela janela do carro, cuspir, jogar um chiclete, é uma questão cultural, de princípio, de educação. Então, não é só essa disparidade econômica, mas também são outros elementos que corroboram com tudo isso. Aí você fala assim, poxa, por quê? Vem para mim, por que lá em outros países é assim, assado? Por que funciona? Você vai para um país desse da Europa, onde existem regras, existe educação. Outro dia, durante essas férias de janeiro, eu estive visitando aí alguns estados do Brasil, e eu não me recordo onde eu passei. Eu estava com a minha família, passeando numa praça. Eu não sei se foi em Petrópolis, se foi em Rio de Janeiro, se foi em outro canto. Mas eu estava indo, e aí nós vimos uma placa dizendo o seguinte, o cachorro é seu, o cocô dele também. Aquilo me chamou a atenção. Lá no sul, eu vi isso no sul do Brasil, as pessoas têm o costume, ao passear com o seu cãozinho, já levam aqui um saquinho, porque o animal, ele vai ali, faz um cocô, o cara automaticamente pega o saco e já junta o cocô. Olha que legal. E continua caminhando, leva 2, 3 sacos. Se o animal fizer 2, 3 vezes, ele junta as 2, 3 vezes.
Ele não deixa o cocô lá para as pessoas passarem, pisar e fazer o estrago. Não. Mas aqui em Porto Velho, nós temos pessoas com essa consciência também. Mas também temos pessoas que não têm consciência. Mas em alguns estados, em alguns países, é uma questão cultural. E eu achei muito legal, porque a pessoa desce com o animal do apartamento, do prédio, para dar uma volta, ele vai, claro, vai fazer as suas necessidades e vai deixar abandonado? Não. Lá no Rio Grande do Sul aconteceu isso. Os caras, a pessoa saiu com o seu animal, ele fez lá a necessidade e foi embora. O pessoal foi lá, colocou a fezes do cachorro numa caixinha e mandou pelos correios. O cachorro é seu, o cocô dele também. É uma questão de educação. E aí, será que todos estão preparados para isso? Não. Aí, fala que é só o governo, que é só o prefeito, que só os políticos, e você? Enquanto cidadão, fica onde? Qual é a tua contribuição? Temos que fazer uma análise. Por isso que nessa questão de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, cultural, senhores. Cultural. Segue no quadro, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte. Um outro problema provocado pela globalização é o aumento acelerado de índice de desemprego. Isso em todo o planeta, tá? Resultado dos avanços tecnológicos que tiram inúmeros postos de trabalho. Mas aí eu te pergunto, e você está acompanhando o mercado de trabalho? Se chegou aí a tecnologia, você tem que aprender a mexer com a tecnologia. Sabemos que quando o computador chegou, e chegou a internet, as pessoas se sentiam ainda rejeitadas, com medo de mexer com a máquina e tal, e isso vai se aprimorando. Agora, com a pandemia, por exemplo, a educação. Professores antiguérrimos aí tinham o maior medo de chegar com a máquina, de passar o e-mail, de fazer aula via live, etc., via Meet. Enfim, a tecnologia chegou para nos auxiliar. Ao mesmo tempo que nos auxilia, isso gera uma outra transformação. No caso, desemprego que rola, por exemplo. E aí, no Rio de Janeiro, nós já temos ônibus intermunicipal que você não precisa mais do cobrador. Automaticamente você passar o cartão, pronto. Se tiver crédito, vai. Se não, não entra. Ah, mas perderam vários postos. Perdeu. Mas para o empresário que investiu em tecnologia, isso é bom para ele. Então, tu tem que ver os dois lados. Tá? O lado tecnológico, o lado do patrão, o lado do empregado. E por isso que, se falava há muito tempo, é preciso ter línguas, aprender uma outra língua, aprender tecnologia. Hoje você tem que ser versátil, saber de tudo um pouco, entendeu? O que não pode é parar no tempo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, joga na imagem aí, olha aí o homem da caverna, essa evolução do homem, o passo a passo, o que não tinha ferramenta, de repente já aparece a ferramenta, e aí a ferramenta de caça, pensar que não, do trabalhador, e hoje o homem na internet. Claro que isso aí é o 386, né? O primeiro computador 386 ou o 486. Hoje, os smartphones, o dispositivo móvel, vê tudo. Imagina que no passado, há 10, 15 anos atrás, dizia, olha, no celular você vai poder assistir televisão, passar tudo. Isso não se imaginava, senhores. Imagine. No Brasil hoje, se não me engano, para cada 10 pessoas, 9 têm celulares. 9. Agora está chegando o 5G, que já chegou em vários estados. E isso vai melhorar mais ainda a tecnologia. E olha que vocês viram comigo na aula que a internet surgiu na década de 60, durante a Guerra Fria. Sabia? Olha lá.
Apesar, então, do crescimento mundial da produção, o mesmo não acontece com o consumo, né? Uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em população elitizada de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Não acontece, apesar do crescimento mundial da produção, o mesmo não acontece com o consumo, uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em populações elitizadas. Claro que, se a população cresce, tem que crescer também a produção. Senão vai morrer de fome. Concorda? O grupo de países mais ricos do mundo detém juntos aí, aproximadamente 25% da população mundial. Porém, eles são responsáveis por cerca de 80% dos recursos extraídos da natureza. E hoje, senhores, hoje o mundo procura reciclar o material que um dia foi matéria-prima. O papelão que é jogado fora, a garrafa PET, o plástico que é jogado fora, hoje existe reciclagem, temos catadores, temos empresas que estão reciclando. Gente, o ferro, eu vou dizer, há uns 6 anos atrás, você via ferros e mais ferro, hoje está muito caro. Se pega esses ferros enferrujados por aí, os caras estão recolhendo tudo, para poder vender. Eu ainda não vi a garrafa, o vidro, para ser reciclado, né? Mas os outros, assim, papel, papelão, garrafa, ferro, o que você joga na frente de casa, na lixeira, a galera passa e leva. Por quê? É matéria-prima. Hoje eles estão reaproveitando. Tá certo? Vamos lá. O processo de integração mundial. Aí você vê aí de onde vem a palavra globalização. Olha aí. Todo mundo tem que estar integrado. Na economia, na política, na questão de segurança, etc. O processo de integração mundial, ele vai ser intensificado nas últimas décadas. A globalização baseia-se na liberação econômica. Os estados abandonam gradativamente as barreiras tarifárias que protegem sua produção da concorrência estrangeira. E acaba abrindo aí o fluxo internacional de bens, serviços e capitais. Ou seja, eu vou abrir o meu mercado para que empresas possam estar oferecendo um bom serviço, igual a internet. Aí você vende as concessões. Claro que existe aí regulamentações para essas empresas também. Uma das características da globalização é o fato de que ela se manifesta nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Aí voltando para a cultura, para o espaço geográfico, para a educação, para a política, para os direitos humanos, saúde e principalmente o carro-chefe, a economia. Certinho? Uma prática cultural africana, ela é revivida no Brasil. Temos aí as evidências de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Lá em Nova York, lá na Europa, lá na Ásia, você tem grupo de brasileiros que os caras estão, vamos tocar o pagode, vamos tocar o samba, vamos fazer um carnaval. Olha aí, essa integração cultural, ela é muito importante. Ela é levado, assim como também outros grupos acabam tendo também suas influências aqui no Brasil. Então, há essa troca. Essa questão da barreira alfandegária, ela cai. Não somente para a economia, mas também para a cultura. Veja aí, hoje nós estamos conectados, o mundo, o continente, as pessoas, vivemos aí conectados diariamente com a internet. E quando a internet não presta, aí não faz o serviço, aí não paga a conta, aí não faz nada.
Aí o cara fica com a cara pro ar, né? Vejamos. Expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas abandonam seus países de origem ou simplesmente vão expandir suas atividades em busca de um mercado maior, mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar o menor custo com a mão de obra e até mesmo de matéria-prima. Ou seja, a empresa ela procura o melhor cenário para ela. Lá no Brasil, eu tenho muita mão de obra, é barato, eu tenho um técnico, eu tenho matéria-prima, enfim, então os caras se mandam para cá. Ou daqui o brasileiro vai colocar em outro canto também. O avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. E um detalhe, criar subsídios, favorecer essas empresas. Bom, tudo isso, senhores, vai gerar um impacto socioambiental, ok? Socioambiental. Já? Aqui, ok. Olha lá. Então, na sequência, o mundo não aguenta. É muita pressão. Muitas fábricas, muitas fumaças, muito lixo. E aí todo o sistema começa a sentir. Tufão, maremoto, terremoto. E aí começa a haver esse processo todo aí de acontecimentos. Vejamos. A relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científica e informacional, que propiciou avanço suficiente para integrar as diferentes partes do planeta e, olha lá, alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Resumo, tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. Gera novas informações, gera isso, gera aquilo. Mas aí, garoto, aí é o preço que se paga. Tá? Com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais. Recursos esses renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Aí eu vou desviar uma nascente? Eu vou prejudicar uma nascente? Eu vou derrubar a mata para consumir a madeira, para fazer isso e aquilo? Como é que fica o solo, o assoreamento, o desgaste? Enfim, eu tenho que ter a matéria-prima renovável, mas eu tenho que ter também a consciência de como usar essa matéria-prima. Porque vai chegar um período que tudo acaba, e aí? Aí vai ter que se renovar. Vocês já viram como é que é no espaço, o astronauta, a urina, ela é trabalhada, ela é purificada? É por aí. Nós temos situações aqui no Brasil que esgotos são trabalhados, são purificados e voltar como água de uso. Incrível. Então, hoje, são tecnologias que buscam o melhoramento do dia a dia. A transformação desses alimentos primários passou a ser acompanhado da produção de um grande volume de poluição. Porque só consome e joga, e não se recicla, é aquela coisa.
De onde se tira, um dia acaba. Se você tira e repõe, aí tudo bem. Mas se só sai, não entra nada, o bicho vai pegar. No campo, por exemplo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo aí a mecanização, voltada pela Revolução Verde, e conhecimento científico como a biotecnologia. Tudo isso, senhores, foi desenvolvido uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais. Veja aí vocês, nessa imagem, por exemplo, esse drone, ele está sobrevoando a plantação e ele tem um infra que ele detecta qual é a planta que está com problema, se tem fungo, e ele vai jogar o produto somente nessa planta. Ou seja, tudo é mapeado, registrado. Um drone desse, antes você pagava 1 hora de voo, era muito mais caro. Aqueles pequenos aviões que jogavam. Hoje não preciso. Eu gastava 100 mil litros de produto por mês. Agora não gasta 10 litros. Por quê? Só vai jogar naquela planta que está com problema de saúde. Entendeu? Então, o drone, ele chegou de várias espécies, com tecnologia de ponta, para auxiliar o homem no campo, na cidade, em qualquer canto que estiver. Aqui carrega uma câmera de alta resolução, podendo alcançar aí uma altitude bem elevada. Enfim, são técnicas. Você vai passar o avião aí jogando produto, não tem necessidade. Tá? As alterações na composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvidas, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, somam-se os eventos climáticos, lembram? Pois é, que pode ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Tudo isso nós já estamos sentindo hoje. Antigamente se falava que o verão começava logo após a Semana Santa, dia 21 de abril. Pode começar mais cedo, como pode começar mais tarde. E essa alteração é devido à chuva. Ou choveu menos, ou choveu mais, enfim. Aí, essa alteração é devido também ao aquecimento global. O fenômeno socioespacial da urbanização vem se intensificando em todo o planeta. Com isso, emergem os problemas socioambientais, urbanos, como a extrema poluição, a formação das ilhas de calor. Vejam, a questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má destinação dos resíduos sólidos e da ausência de saneamento ambiental. Aonde temos um aterro sanitário, como é que esse lixo é armazenado? Existe, então, uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico da sociedade, principalmente com a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge também o conceito de sustentabilidade, defendido por muitos como a saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. Então, há um ajuste em tudo isso. Há uma busca para encontrar o melhor caminho. Os efeitos, então, da globalização, senhores, sobre o meio ambiente, perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica do desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização concentrada e da produção industrial plena, bem como a diminuição das desigualdades sociais. Então,
Tudo isso acaba sendo um conjunto de elementos que vai surtir efeito lá na frente. O impacto na desigualdade social. Veja aí, nessa imagem. Para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam à necessidade básica para a conservação da natureza. Aí o cara utilizou a árvore como um porte. Vai ter crítica. Por que não colocaram um porte próximo dele? Furaram a árvore, vai gerar cupim, inseto, não sei o quê. Ou seja, por que não cortar logo essa árvore? Entendeu? Então vai ter sempre pessoas que vão falar a favor ou contra. As beneficiárias da globalização, olha aí, o pobre dando de comer a um camarada totalmente rico, né? Então, com base na supremacia econômica dos Estados Unidos, no pós-guerra, sua moeda, o dólar, tornou-se a moeda padrão das transações internacionais. O país, então, passou a exercer enorme influência em organismos econômicos como o FMI, criado em 95, o Fundo Monetário Internacional. No plano cultural, os Estados Unidos são um dos principais produtores de uma tecnologia de comunicação e de massa, de penetração mundial nas áreas de cinema, música, televisão e jornalismo, como na informação digital, contando aí com a criação de redes mundiais de computadores como a internet. E aí não tem para ninguém. Vejam que no período do pós-guerra, países da Europa Ocidental receberam ajuda financeira e militar do governo dos Estados Unidos para a sua reconstrução econômica. É o famoso Plano Marshall de 1946. Inclusive, George Marshall, ele ganha o Nobel por ter criado esse plano econômico, de ajuda econômica. O Plano Marshall foi uma estratégia para promover o desenvolvimento capitalista. E olha só, evitar que elas se inclinassem para o socialismo. Então, tudo isso acaba sendo pensado na tentativa de melhorar. Então, George Marshall, o criador desse plano econômico, acaba tendo o benefício de ser contemplado com o Nobel. Pode ser o Nobel de Economia, né? O cara que criou um plano como esse. E deu certo? Deu. Hoje, o mundo, ele continua globalizado, cada vez mais procurando uma integração. E os estados nacionais, os países, já procuram uma forma de como evitar os impactos, seja ambiental, seja impacto urbano, em todos os sentidos. O fato é que nós estamos caminhando em uma perspectiva para melhorar essa globalização. Muitas informações ainda irão acontecer daqui para frente, como já está acontecendo, tá bom? Mas agora, aluno, eu vou para aquele intervalo, depois eu retorno para poder fazer aquela revisão de 5 minutos com você. Não sai daí porque é muito rápido, não dá nem tempo de tomar um café ou ir ao banheiro ou tomar uma água. Já eu estou de volta para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tchau, tchau.